Agora é que eu vou fazer os cuidados paliativos. É o que a minha mulher queria. Falei com imensa gente, uma dezena de pessoas, sobre o que era cuidados paliativos, que eu não percebia nada. Eu devo à Isabel Neto tudo isto, porque a Isabel Neto estava no princípio dos cuidados paliativos. Fiz uma reunião com ela e eu disse: eu não quero fazer nenhuma fundação, porque uma fundação é uma coisa muito cara, quero fazer uma coisa mais simples. E decidi fazer um fundo informal na Associação de Cuidados Paliativos, com o nome da minha mulher, Fundo Isabel Levi, que ainda hoje existe. E eu digo que eu vou dar o melhor que eu puder das minhas economias para fazer o que é que a senhora quer. E então a proposta dela foi fazer anualmente 5 bolsas de formação e de 2 em 2 anos 5 bolsas de investigação. Eu concordei. E a partir de 2007 fizemos um protocolo, portanto estamos quase 20 anos nisso, um protocolo em que há um júri formado pela associação, eu não intervenho nisso, que seleciona os candidatos e atribui a bolsas. Às vezes há umas variações, em vez de haver 5 candidatos, fazem-se 2 ou 3 e larga-se o valor das bolsas. E assim as coisas começaram a andar e houve várias direções, uns diretores mais ativos, outros menos ativos, e a coisa andou para a frente e comecei a conhecer pessoal dos cuidados paliativos. A desproporção entre as pessoas que recebem cuidados paliativos e as pessoas que precisam de cuidados paliativos. A percentagem que havia quando eu entrei nisto eram 20% das pessoas, 100 mil pessoas precisavam de cuidados paliativos e apenas 20 mil recebiam. Hoje são talvez 30 ou 40 mil, mas também são mais que 100 mil. Uhum. Enquanto que os pediátricos têm uma natureza um bocadinho diferente. Nos pediátricos se tem crianças que têm oncologia, algumas podem ser curadas, outras não podem, mas há muitas crianças com doenças crónicas que duram 10, 12 anos, 13 anos e não estão internadas em unidades de cuidados paliativos, estão internadas em casa. Tem que se fazer um apoio domiciliário. Para falar da proporção, enquanto nos são 20% ou 30% ou 40%, as crianças que precisam de cuidados paliativos são 5 mil. E quantas é que recebem apoio? 500 ou 800, o máximo. Portanto, são 10%. E as crianças são seres que precisam de apoio. E não só as crianças que estão envolvidas, as famílias. E eu achei que tínhamos que fazer um esforço suplementar na parte pediátrica para poder suprir esse desnível. Isso é a razão. Dei-me conta que há 5 unidades de cuidados paliativos no Estado. E dessas unidades, nenhuma estava em condições de prestar estágios para formação de cuidados paliativos. Porquê? Porque a formação dos quadros dessas unidades não é suficiente para o que a lei exige. Eu tenho mantido esse apoio aos cuidados pediátricos até desfazer esse desnível que há entre os adultos e as crianças. Pessoas têm a noção que são os cuidados terminais e não são. Há muita gente que tem alta dos cuidados paliativos. Hoje em dia, eu acho que mudou a ampliação da cobertura dos cuidados paliativos na população, mas não mudou foi o interesse das pessoas por aderirem aos cuidados paliativos. E há um problema também que está por resolver, que é
a consciência da classe médica, não estou a falar dos médicos, não estou a falar de enfermeiros, estou a falar de todos. Há uma falta de consciência suficiente sobre a necessidade dos cuidados paliativos. Uma das coisas que eu recomendo é que o ensino de cuidados paliativos seja introduzido em todas as especialidades médicas e seja muito mais dada a importância, porque os médicos em geral é que têm que decidir para onde é que vão, são eles que especificam a referenciação, tem que ser automática quase. E isso não acontece. Nestes 20 anos tem havido realmente um certo progresso, mas totalmente insuficiente, e tem que se dar um empurrão muito forte, com ações específicas, promover mais doadores para conseguir mais adesão dos poderes públicos, neste caso é quase nula. Tem que haver mais doadores e fortunas que se eu não sou um homem rico, sou um homem que tive economias e dispus para elas, neste caso dos cuidados paliativos, em memória da minha mulher. A minha mulher foi uma senhora que se dedicou sempre à assistência. Ela era empregada da Direção-Geral de Assistência. Depois saiu e foi voluntária no Hospital Israelita também. Era uma pessoa muito boa e ela merece que a memória dela seja honrada desta maneira. Mas agora outras pessoas têm que fazer isto também. Temos que dar o exemplo, mas tem que se fazer uma ação promocional. Eu não tenho momentos assim especiais. O momento importante é o impulso que os cuidados pediátricos agora estão a ter. Eu uma vez estava numa Assembleia Geral da Associação e estava uma rapariga ao meu lado. E ela tinha um computador pequenino e eu não sabia o que era um computador nessa altura. O que é isso? E ela disse, é um computador. Depois ficámos a conversar e ela disse, o senhor não é o Samuel Levi? Sou. Graças a si eu fui mestrado. E a partir daí ficámos com contacto para a vida. Ela depois foi-se doutorar no Porto, eu fui ao Porto assistir ao doutoramento dela. Ela depois foi para a Inglaterra, já doutorada, já foi professora universitária, fez cuidados paliativos, agora está a trabalhar em Navarra há muitos anos, já é alta funcionária da Associação Europeia. Tenho tido menos contacto, mas cada vez que ela vinha a Lisboa, vinha cá, vêm jantar juntos. A primeira mensagem é de louvor pelo que eles fazem e pela dedicação que eles têm. Eu acho que é extraordinário as pessoas dedicarem-se a esta missão. Eu tenho falado com vários médicos de cuidados paliativos e admiro como é que eles conseguem aguentar. E eles dizem, mas eu gosto de fazer isto. Mas essa mensagem é uma mensagem de que essa cultura tem que ser cultivada, porque é muito sentimental, que isso é completamente indispensável. Segundo, tem que se convencer os profissionais a aderirem aos cuidados paliativos como profissionais. Para isso tem que se fazer, é uma das coisas que eu vou recomendar, é inserir em todas as especialidades médicas o ensino dos cuidados paliativos como uma coisa essencial para todas as especialidades médicas, mas um conhecimento mais adiantado do que existe. Não é uma coisa de ensino pela rama. Tem que ser ensinado e para que os médicos todos participem ativamente na expansão dos cuidados paliativos por 100%. Não for 100, seja 80%. E das crianças também modificar o paradigma para passar das 5.000, passar das 500 para 3.000, 4.000. Isso era indispensável, mas isso é muito difícil. As famílias perceberem que cuidados paliativos não é só para cuidados terminais,
é para aliviar o sofrimento das pessoas. E pessoas que têm muito sofrimento precisam ter cuidados paliativos, ainda que para se curarem. Podem curar-se muitas vezes. E isso existe. Pessoas que têm alta, eu conheci casos de pessoas que tiveram alta de cuidados paliativos.